Vamos falar sobre áreas e perímetros de figuras planas. Bom, pessoal, a primeira pergunta que a gente faz, o que é uma área, né, pessoal? O que é uma área? O que nós chamamos de área? Bom, para você descobrir a área de uma determinada figura plana, nós vamos fazer o seguinte. Quando eu digo, por exemplo, que a área de um retângulo mede 50 centímetros quadrados ou 100 centímetros quadrados, o que eu quero dizer com isso? Né? Ou então, por exemplo, que a área de um quadrado mede 50 metros quadrados, 30 metros quadrados. O que eu quero dizer com isso, pessoal? O que significa isso? Olha bem, ó. Olha bem. Eu fiz aqui esse retângulo aqui para vocês. Aqui do lado, vocês estão observando, eu tenho um pequeno quadrado. Esse pequeno quadrado, pessoal, ele tem uma área de 1 centímetro quadrado. O que significa isso? Cada lado dele aqui, pessoal, tem 1 centímetro. Se você pegar uma régua, né, eu estou nesse papel milimetrado, se você observar aqui, ó, cada lado desse quadrado tem 1 centímetro de lado, tá? Eu tenho exatamente 1 centímetro. Esse quadrado, então, um quadrado que tem área de 1 centímetro quadrado. Então, quando eu vou calcular a área desse retângulo aqui maior, o que você vai fazer é o seguinte: você vai descobrir quantos quadradinhos desse aqui vão caber aqui dentro, ó, desse retângulo, ok? Então, esse é o problema que nós vamos resolver, né? Esse é o problema que nós vamos resolver. Você vai tentar descobrir quantos quadradinhos desse aqui de área 1 centímetro quadrado vão caber aqui dentro dessa região do retângulo. Bacana? Entenderam o que é calcular uma área, pessoal? Aqui esse quadrado tem 1 centímetro quadrado de área. Mas se fosse maior, né, se ele tivesse lado de 1 metro, então eu teria um quadrado de 1 metro quadrado. É claro que 1 metro quadrado não daria para a gente, né, nessa medida, calcular aqui a área desse retângulo. 1 metro quadrado é muito maior, né? Você vai usar isso para calcular aí a área da sua sala, a área de um terreno maior, a área uma quadra, perfeito? Então, como aqui a estrutura é pequena, né, o polígono é pequeno, você vai usar o centímetro quadrado. Se a figura for menor ainda, você usa o milímetro quadrado. Bacana? Então, muito fácil isso, né, pessoal? Ficou fácil de entender o que é calcular. O que é calcular uma área. Então, é isso que você faz. Aqui é fácil, né, pessoal, de você calcular essa área. Você consegue contar, é um pouco exaustivo, mas você consegue calcular, você consegue contar a quantidade de quadradinhos que eu tenho aqui, né? Se você contar, ó, vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu tenho 13 quadradinhos assim, né? E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 13 na horizontal e 10 na vertical. Então, se eu multiplicar 13 por 10, dá 130. Aqui, eu não vou fazer isso, mas você pode fazer, se você contar,
eu tenho aqui 130 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. 130 quadradinhos de 1 centímetro quadrado. Bacana? Entenderam, pessoal? Agora, aqui é tranquilo, é fácil de você calcular, né? Fácil de você encontrar a área. Mas imagina que eu tenho um negócio assim agora, ó. Olha bem o que eu fiz agora. Imagina que eu tenho uma situação dessa aqui agora, ó. Agora, se você fosse contar a quantidade de quadradinhos aqui dentro, eu fiz 2 triângulos, né? Se eu pedisse para você calcular a área de um desses triângulos, você também usaria essa mesma noção, né? Essa mesma ideia. Você pegaria esse quadradinho de 1 centímetro e iria contando quantos estariam aqui dentro. Aí você teria a área de cada triângulo. Aí você vê que vai ficando difícil, né, pessoal? Você está vendo aqui, ó, nesse lado do triângulo aqui, você vê que ficou mais difícil, né? O quadrado ele não ficou inteiro, né? Ficou em pedaços, ó. Então fica mais difícil para você achar, né? Esse quadrado aqui, ele não vai se encaixar perfeitamente aqui. Vai ficar mais difícil para você calcular essa área aí. Perfeito? Então aí nós vamos ter, então para isso nós vamos ter algumas fórmulas que vão nos ajudar no cálculo dessas áreas, que às vezes fica difícil você fazer isso pegando cada quadradinho e fazendo aqui, né, o cobrimento, fazendo aqui colocando, né, esse quadradinho na região da área da figura e calcular a área. Perfeito? Aqui também é fácil de você observar que você pegou o retângulo deu 130 centímetros quadrados de área. Como eu dividi esse retângulo ao meio, eu sei que cada triângulo aqui, formando 2 triângulos, eu sei que cada triângulo vai ter a área de 65 centímetros quadrados, né? Então, bacana? Então, uma fórmula de você calcular, uma maneira de você calcular a área de um triângulo é medir um dos lados, medir a altura e dividir por 2. É uma das formas. E o que eu fiz aqui foi justamente isso, né? Eu peguei a área do quadrado, que é esse lado vezes esse lado, e dividi por 2. E obtive a área de um triângulo. Então, as fórmulas vão nos ajudar nisso, pessoal. Tá? As fórmulas vão ser bastante úteis para nós calcularmos as áreas dos polígonos. Entenderam aí, pessoal, com esse exemplo simples, o que é calcular a área de uma figura plana? Lembrando que eu já falei para vocês que uma figura plana é toda aquela figura que você consegue desenhar plenamente em uma folha de papel. Vamos então conhecer outras formas interessantes do cálculo de áreas? O perímetro de um polígono. O perímetro de um polígono é a soma das medidas dos seus lados. Então, para um polígono regular de n lados, eu tenho o seguinte, que o perímetro é igual a n vezes o L, que é o número de lados. No retângulo, eu tenho o seguinte, eu vou chamar aqui B de base, o comprimento, H de altura ou largura. Então, o perímetro aqui do retângulo será o quê? Ó, eu tenho duas bases, né? Vai ser 2 vezes B mais 2 vezes H. Eu tenho duas alturas, perfeito? Então, o perímetro é igual a 2B mais 2H, ok? Então, eu colocando aqui, pessoal, é o 2 em evidência, vou ficar com 2, que multiplica B mais H. No quadrado, ó, os 4 lados são iguais. Então, o perímetro é L mais L mais L mais L
Então, o perímetro é 4 vezes o L. Perfeito? Fácil de entender isso, né? Perímetro é muito fácil aí, muito tranquilo. Ok? De um triângulo, pessoal. Ó, um triângulo, ele tem aqui 3 lados, né? Um triângulo de lado L, esse aqui é um triângulo equilátero. Então, o perímetro dele vai ser perímetro P, vai ser igual a L mais L mais L. Então, o perímetro é igual a 3 vezes L. Nesse pentágono aqui, ó, nesse pentágono, eu tenho 5 lados, né? Então, o perímetro será L mais L mais L mais L mais L. Então, o perímetro será igual a 5L. Esse hexágono tem 6 lados, então o perímetro é L mais L mais L mais L mais L mais L. Então, o perímetro é igual a 6 vezes L. Facinho, né, pessoal? Fácil da gente calcular, fácil, né, pessoal, da gente calcular o perímetro de um polígono aí, de um polígono. A área de um polígono é o número que expressa a medida da superfície dessa figura numa certa unidade. Então, se o comprimento aí está em centímetro, então a área vai ser centímetro quadrado. Se o comprimento estiver em milímetro, a área será milímetro ao quadrado. As fórmulas permitem efetuar com maior facilidade e rapidez esses cálculos, como eu já falei para vocês. Você vai tentar descobrir quantas vezes, então, um quadradinho de área 1 milímetro quadrado, 1 centímetro quadrado, 1 metro quadrado, 1 quilômetro quadrado, vai caber ali dentro da superfície. Ok? Então, depende da unidade. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, vamos pegar esse retângulo. Então, a área desse retângulo é simplesmente o produto de A por B. Então, a área é igual a A vezes B. De um quadrado, ó, a área é o produto dos lados. É L vezes L. Então, a área é igual a L ao quadrado. De um losango, a área vai ser igual ao produto das diagonais, diagonal maior e a diagonal menor, dividido por 2. Aqui nós temos esse paralelograma. A área dessa figura, então, será igual a A multiplicado pela altura do paralelograma. Aqui nós temos um trapézio. A área do trapézio é a soma das duas bases, multiplicado pela altura, dividido por 2. Aqui nós temos um triângulo. A área desse triângulo, de um triângulo qualquer, é igual a A vezes a altura do triângulo dividido por 2. Né? Você vê que a base aqui, ó, do triângulo multiplicado pela altura dividido por 2. Lembra, no início da aula eu fiz aí, é como se eu pegasse um retângulo, a área de um retângulo, e dividisse por 2. Eu posso construir aqui um outro triângulo com essa mesma área, né? Eu construo aqui um retângulo. Aqui eu tenho um triângulo retângulo. A área de um triângulo retângulo será igual ao produto dos catetos, né? Será igual cateto vezes cateto dividido por 2. A hipotenusa aqui é C, então a área
é a base vezes a altura. Como a base e a altura são catetos, então vou ficar com cateto ao quadrado dividido por 2. A área de um hexágono, você vê que o hexágono ele tem 6 triângulos equiláteros. Nós temos 6 triângulos equiláteros. Então, eu consigo, de uma maneira fácil, calcular a área de um triângulo equilátero. A área de um triângulo equilátero é o L ao quadrado, é o lado ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. É fácil de fazer essa conta. Bom, como eu tenho 6 aqui no hexágono, eu tenho 6 desses triângulos, a área será igual a 6 vezes L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Perfeito? Simplificando, eu tenho que a área do hexágono será igual a 3 L ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 2. Eu simplifiquei por 2, né? 6 dividido por 2 dá 3, 4 dividido por 2 dá 2. Perfeito? Muito fácil encontrar a área do hexágono aí. Circunferência e círculo, pessoal. Aqui eu tenho um compasso, né? Todo mundo conhece aí, né, pessoal, o que é um compasso. Isso aqui é um compasso, é um instrumento que a gente usa muito para fazer circunferências. Eu já fiz uma aula, né, sobre o número π, onde eu uso muito aí o compasso para construir circunferências. Bom, muitos consideram a roda uma das maiores, se não a maior invenção da humanidade. Outros não a consideram uma invenção, mas uma descoberta. Aqui uma roda, né? É uma das invenções mais antigas aí da humanidade. Então nós temos vários exemplos aqui de rodas. Bom, define-se como circunferência o conjunto de todos os pontos do plano equidistante de um ponto fixo, chamado centro da circunferência. Distância essa que nós chamamos de raio, que eu vou representar aqui pela letra R. Esse é o raio da circunferência. Então está aqui, né? Uma circunferência e o seu raio. Então define-se como círculo a região do plano delimitada por uma circunferência. Então, qual é a diferença entre uma circunferência e um círculo? A circunferência é esse contorno, e o círculo é a região do plano delimitada pela circunferência. Ok? Entenderam? Então, a circunferência é o contorno e o círculo é a região delimitada aí pela circunferência, que vai ser a área, né? O círculo, na realidade, é a área, é a região interna à circunferência. Quais são os elementos de uma circunferência? Você tem uma corda, que é um segmento de reta cujas extremidades pertencem à circunferência, por exemplo, AC e DE são exemplos de corda. Você tem o diâmetro, que é a corda que passa pelo centro da circunferência, e você tem o raio, que é a metade do diâmetro. Então está bem ilustrado aqui na figura. Ficou muito claro aqui na figura. Então esses são os elementos da circunferência. A história do π. Assistam ao vídeo aula que eu já fiz aí também sobre o número π, que é muito interessante. Os egípcios sabiam trabalhar muito bem com razões. Descobriram logo que a razão entre o comprimento de uma circunferência e o seu diâmetro é a mesma para qualquer circunferência. Olha bem que interessante. Os egípcios construíram as pirâmides. Nas pirâmides nós temos o número π. Então, foi graças a Euler, extraordinário Euler, né, um gênio matemático, que em 1737 tornou-se conhecido o símbolo para o número π. Esse π vem de perímetro em grego. Perímetro em grego começa com a letra π. Tá aí o famoso π.
o π é igual a 3,14, 15, 92, 65. A parte decimal dele é infinita, né? O π é um número irracional. É um número irracional. Existem algumas curiosidades bem bacanas sobre o número π. Eu coloquei na minha videoaula sobre o fascinante número π. Para fazer uma determinação prática, né? Você pega, por exemplo, uma lata, pega uma tira de papel, envolve a lata, depois você estica essa tira e calcula aí o diâmetro da lata. Se você pegar esse comprimento que você calculou da tira e dividir pelo diâmetro da lata, vai dar o número π. Aproximadamente igual a 3, né? 3, 3,14, 15. Bacana? Essa é a determinação prática do π. Nós podemos, então, tirar que o comprimento de uma circunferência é 2π vezes o raio. E a área é π vezes o raio ao quadrado. Então, eu consigo calcular a área de um círculo da seguinte forma. Pego o π e multiplica pelo raio ao quadrado. E o comprimento é 2π vezes r. Ok, então, pessoal, gostaram da nossa videoaula sobre áreas? Muito fácil, né? Agora é importante, pessoal, vocês memorizarem essa área, memorizarem essas fórmulas, que te ajuda bastante, né, nos exercícios. Você vai fazer uma prova de concurso, de vestibular. Então, você saber essas áreas, né, saber essas fórmulas, adianta muito aí o cálculo para vocês. Beleza? A gente pode deduzir todas essas fórmulas, é claro, mas a gente vai gastar um certo tempo, né, para fazer essa dedução aí. Beleza, então, meus caros? Muito obrigado, valeu, até a próxima aula.